Este daqui é um notebook Acer Aspire. Tá aqui bonitinho, funcionando. Aqui o modelinho dele. Bonitinho, né? Mas ele está com esse defeito aqui. Desligou. Olha lá. A tela ainda está acesa. Vou forçar ele aqui a desligar. E é esse problema aqui que a gente vai resolver hoje. Olha lá, agora desligou. De novo, ligar ele. Liga. Vai avisar que não tem boot, não tem nenhum dispositivo de boot. Ou vai ficar com a tela preta, não sei. Um dos dois. Aqui pelo consumo dá para ver que ele está trabalhando. E ele faz isso. Congela, apresenta artefatos na tela, tem o comportamento maluco e não inicia. Não vai. Aí, ó, travou. Tá travado. De novo, força desligar. Liga. Quero entrar direto na BIOS. Beleza, agora foi. E quanto tempo vai demorar? Um mistério. Às vezes, aí já travou. Você viu que a tela deu uma piscadinha? Não, não travou não, ó. Ainda tá funcionando. A tela deu uma piscada, mas ele não chegou a travou. É isso aí. Esse é o defeito que a gente vai resolver nesse vídeo. E aqui estamos nós com a placa. E vamos já realizar o reparo. Já fiz o diagnóstico dessa placa, já foi diagnosticado. Se vocês querem ver como que eu cheguei no defeito dessa placa aqui, na área de membros eu mostro com detalhes, uma forma muito simples de diagnosticar o defeito, que, pelo que eu investiguei, está aqui. É memória RAM ou é bem mais complicado o processador? Qual dos dois? Vamos começar para ver. Vamos remover essas memórias, remover todas essas memórias e ver como que estão os terminais debaixo dela. Se a gente identificar alguma questão, achamos o problema. Se não identificarmos, vamos soldar elas de volta e ver como que a placa se comporta. Começando. É sempre muito importante, pessoal, pré-aquecer bem a região da placa, principalmente quando a gente vai trabalhar com componentes tão grandes quanto as memórias RAM, né? Onde a gente vai precisar acabar concentrando um pouco da temperatura debaixo, em cima delas, podendo causar aí um problema, né? Nas próprias memórias. Esquenta bem a região em volta, sempre passeando aqui com o canhão de ar quente, não concentrando muito a temperatura numa região. Vocês estão vendo que eu não coloquei fluxo, isso é de propósito, isso não é à toa, isso tem um objetivo. A minha intenção aqui em não colocar fluxo é remover essa memória e ver como que os pontos de solda estão sem um reflow, sem fazer um reflow. Porque se eu coloco o fluxo ele pode acabar mascarando possíveis problemas que tem aqui na memória. Olha lá, tiramos uma memória, nada demais, vamos tirar a próxima. E vamos indo, uma por uma. Aqui a região já deve estar bem quente, então não preciso mais me preocupar tanto com o aquecimento ali, o pré-aquecimento, né? E a remoção dela provavelmente também já vai ser bem mais tranquila lá. Já até soltou. Pronto. Próxima. Memória, componentes desse tamanho, não há necessidade de colocar na máquina de BGA. São componentes pequenos demais para BGA. Mais uma. E por último, essa daqui.
Saiu. Não achei nada óbvio em nenhuma dessas memórias. Parecem estar todas ok, mas ainda assim a gente vai realizar a ressolda delas, né? Agora sim, é fluxo para poder renovar esse estanho, limpar bem a PCB. Eu começo fazendo pela PCB, porque é uma superfície muito grande para esquentar e eu quero aproveitar que ela já está quente. Fica mais fácil. Depois o chip vai esquentar também, os chips de memória vão esfriar também, quer dizer, desculpa. Eles também vão esfriar, só que eles são bem menores. O próprio ferro de solda consegue dar conta de esquentá-los. Então tá tranquilo. Beleza. Eu lancei um vídeo aí no canal área de membros falando sobre temperatura do ferro de solda. A temperatura desse ferro de solda aqui que eu estou usando é de 300 graus. Eu estou usando ele a 300 graus. Mas isso muda de acordo com o modelo do ferro de solda, isso muda de acordo com o modelo da ponteira que você está usando, da marca da ponteira que você está usando, da superfície que está sendo realizado o retrabalho, né? Então isso muda, varia muito. E na área de membros eu também tenho uma série de dicas, né, falando sobre isso, de como que vocês podem estar verificando qual a temperatura ideal para o processo que vocês estão realizando. Beleza. Agora vamos dar uma limpadinha aqui em toda essa área, né? Tirar esse excesso de fluxo e fluxo queimado. Primeiro eu passo uma esponjinha aqui com álcool para poder amolecer. E depois eu venho com um papel para poder limpar. Papel higiênico mesmo. Uma folha de papel higiênico, onde eu ensopo ela de isopropanol e limpo aqui a região. Olha só que beleza. Tá ótimo. Aqui tem um capacitorzinho que tá querendo sair do lugar. E a gente não vai deixar. Vou dar uma esquentada nele. Colocar um pouco de fluxo. E só de esquentar ele já vai voltar sozinho pro lugar dele. Essa é a beleza do fluxo. Olha lá. Foi. Fácil, fácil. Aqui já está tudo certo. A placa já está preparada para receber as memórias. O que a gente vai ter que fazer agora é rebalar essas memórias. Que estão aqui, aqui e aqui. Vamos examinar bem aqui esses pontos de solda antes de vir para o ferro de solda. Aqui está um pouco, tem alguns terminais que estão um pouco oxidados, só que não dá para ter certeza se isso não aconteceu durante o processo de remoção. Olha lá, são muitos assim. Então pode ser sim que já estava com uma certa fragilidade, ou pode ser que isso aconteceu durante o processo de remoção,
aqui desses chips. Bom, não vejo nenhum pad arrancado, nenhum problema grave, somente estanho velho mesmo. Então vamos seguir aqui com o processo de rebalem desses módulos de memória. Aqui o meu ferro de solda, aqui eu vou colocar uma temperatura um pouco menor, 280 graus, porque eu não quero queimar esses chips. Eu quero só limpá-los. E excesso de temperatura pode acabar danificando. Vou até colocar um pouco menos, 260. Esperar ele esfriar. Pronto. E vamos ver se esses... Ó, 260 aqui já foi o suficiente. Tá ótimo. Não vou perder muito tempo aqui com o ferro de solda em cima desses chips. Porque quanto mais tempo eu passo, mais eles esquentam e maior a chance deles virem apresentar defeito por causa da temperatura. Então, uma passadinha rápida, que está sendo o suficiente. Ó, beleza? Para poder renovar esse estanho. Agora vamos limpar o estanho, removendo tudo. Beleza, próximo. O chip está andando junto, eu poderia colocar no meu suporte BGA para prender eles. Mas eu não gosto de usar o suporte BGA para esse processo, porque esse fluxo escorre e mela ele todo. Depois é um saco ter que ficar limpando aquilo. Então eu prefiro ficar sofrendo aqui um pouco com o chip sambando em cima da mesa, porque a mesa é bem mais fácil de limpar do que aquele suporte de BGA. O chip virou, né? Claro que virou. Beleza. Beleza. Tá ótimo. Agora vamos limpar bem tudo isso, essa bagunça que ficou aqui, com álcool. Nesse momento já posso desligar o meu filtro de ar, porque não vai mais subir fumaça. E é só pegar aqui um pedaço de papel e ir limpando os chips, um a um. Um chip pronto. Outro chip pronto. Mais álcool no papel. Outro chip pronto. E por último, o quarto chip que também está pronto. Tá ótimo. Vamos examinar bem aqui como que ficaram as superfícies, né? Tudo em ordem. Tudo em ordem. Todos os terminais brilhantes. Todos com um bom aspecto. Nenhum deles foi arrancado. Não acredito que esses chips tenham defeito. Na verdade, agora a chance de ser o processador aumentou bastante. E se for o processador, isso é um problema. Beleza, vou pegar aqui agora o suporte BGA, o stencil, as esferas. Bom, pessoal, aqui eu já peguei o suporte. Vamos focar ele aqui no microscópio. Eu gosto muito de usar o microscópio, eu uso ele para praticamente tudo.
Difícil não usar o microscópio. Agora a gente pega aqui um chip de memória, posiciona aqui, fecha. Beleza. Agora, pessoal, olha só. Aqui é um detalhe que eu faço que ajuda muito quando vamos realizar processos de BGA em diversos componentes iguais. Que é o quê? Aqui vocês estão vendo que o chip está no lugar. O que eu faço? Eu pego um ponto de referência, no caso aqui eu vou usar esse risco aqui, ó, esse chanfro que tem aqui na memória, e eu vou alinhar ele direitinho com isso aqui, ó, com esse finalzinho desse grampo. Beleza, travei. E do outro lado também tá alinhado, ok, tá num alinhamento adequado. Eu foquei mais nesse aqui de cima. Vocês podem ver que ele tá bem alinhadinho. Eu travo bem esse suporte, coloco aqui o stencil, deixa eu pegar aqui o stencil, e isso aqui vocês vão entender, ó. Coloco o stencil, alinho, vamos alinhar aqui bem o stencil. Beleza, com o stencil alinhado eu travo ele com o resto da moldura. E pronto, tá travado. Agora eu tiro tudo, coloco ele aqui. Beleza, agora que eu vou fazer o quê? Eu vou realizar aqui o posicionamento das esferas, vou soldar as esferas aqui no chip, vou trocar, vou colocar outro chip no mesmo alinhamento, e assim eu só coloco isso daqui em cima e pronto, fica muito mais fácil. Vou mostrar para vocês agora. Primeiramente, vamos aplicar um pouco de fluxo, muito pouco, bem pouco mesmo, e vamos espalhar esse fluxo para cobrir toda a superfície do chip. Deixando bem uniforme, uma camada tão fina que não dê margem para as esferas escorrerem para os lados, porque esses stencils de 90 por 90 não aceitam calor direto. Então a gente posiciona aqui agora o stencil e derrama esferas aqui, sem muita dó. Derramei bastante. Vou pegar aqui e dar uma sambadinha com o suporte. Tem uma esfera ali que fica no lugar, beleza. Ainda tem uma esfera ali no lugar. Aí eu tiro essa esfera com a pinça. Vou pegar uma outra pinça limpa. Retira essa esferinha aqui com a pinça. Ela puxou outra, é claro que puxou outra. Beleza. E levanto aqui o stencil. Levantando o stencil, pronto. Nós temos aqui todas as esferas posicionadas. Agora que as esferas estão todas posicionadas, a gente vem com o canhão de ar quente. Eu gosto de usar o canhão de ar quente com a temperatura máxima, 500 graus, e a vazão de ar bem pouquinha. No caso aqui eu uso 30 vazão de ar. Ele até demora um pouco para esquentar, porque ele entende que está com pouco fluxo de ar e ele precisa de um pouco de cuidado na hora de esquentar, para não queimar a resistência. Isso a própria máquina faz. Pronto, atingiu 500 graus. Aí a gente vem aqui com o canhão de ar quente e esquenta. Chega de longe, dá uma leve esquentada. E conforme o fluxo for derretendo, vocês podem ver que as esferas dão uma leve mexida, mas elas permanecem no lugar. Aí eu vou aproximando mais aqui o canhão. As esferas já mexem um pouco mais, mas ainda ficam em cima dos pads. Olha só, agora o momento certo. Aí eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de pegar um pouco de fluxo e ainda aplicar aqui no local. Aqui assim. Colocar bastante fluxo para que a solda, as esferas fiquem bem soldadas nos terminais. Vocês podem ver aqui, ó, tem uma que não soldou legal. Aí quando eu faço isso, vocês podem ver que elas dão até uma leve alinhada, que é exatamente isso que eu preciso.
com o componente ainda quente. Eu espero ele esfriar um pouco para o estanho endurecer. O estanho perde um pouco o brilho. No momento que ele perde um pouco esse brilho, eu venho aqui com o álcool e aplico um pouco em cima do chip. Como o fluxo que eu uso é o Amtech, o próprio álcool já dissolve o fluxo. E eu não preciso depois ficar limpando o chip. Só não pode esquecer de fazer isso com ele ainda quente. Tá ótimo. Aí a gente tira esse chip e já vem com o próximo. E, novamente, a gente cuida aqui no alinhamento, né? Como eu disse para vocês, aqui em cima, ó, bem alinhadinho, trava ele e pronto. Eu não preciso alinhar o stencil novamente, eu não preciso tirar todas as esferas, limpar o stencil, nada disso. Do jeito que está aqui, a hora que eu colocar o stencil, ele já vai dar o alinhamento preciso e eu vou poder reutilizar as esferas que já estão lá em cima dele. Olha só. É isso. Tem uma leve mudança? Tem, mas isso não tem problema. A mudança é pequena demais. Tiro o stencil e pronto. Mais um chip com as esferas posicionadas. Olha lá. Perfeito. Perfeito. E assim a gente consegue fazer diversos chips de uma vez com um único stencil, um por um. Existem também aqueles stencils que você faz 4, 8 chips de uma vez, chips de memória. Aqueles stencils, eles são muito úteis para quem trabalha muito com placa de vídeo. Porque placa de vídeo costuma ter 8, 12, 16 chips de memória, até mais, dependendo da placa de vídeo, né? E isso acaba sendo um tormento fazer, até mesmo com esse processo, chip por chip, é muito trabalhoso. Agora, quando você faz vários de uma vez, aí é mais tranquilo. Como eu trabalho com uma quantidade pequena de chips, 4, no máximo 6, raramente 8, quando a gente está falando de chips de memória de vídeo, né? Raramente 8, isso é bem mais tranquilo. Na maioria dos casos, notebooks vêm com apenas 4 chips de memória RAM soldado na placa. Na maioria dos casos. Memória de vídeo, na maioria também são 4, mas pode ser que tenham 6, ou em alguns casos caros, desculpa, em alguns raros casos, 8 chips. São aquelas notebooks que têm uma placa de vídeo mais potente, com mais memória de vídeo. Bom, aqui foi também. Espera um pouco esfriar. A gente não quer um choque térmico, a gente só quer que esse estanho fique seco, né? Duro, curado, frio. Espera um pouco o álcool agir, né? Que o álcool dissolve esse fluxo. Não precisam ficar se atentando tanto a deixar o chip perfeitamente limpo, não. Só precisa ficar bom o suficiente para que a hora que a gente for esquentar o chip na placa, não correr o risco desse excesso de fluxo fazer ele passear pela placa. Isso seria um problema. Beleza? E num piscar de olhos já fizemos quase tudo. Foram 2, esse aqui é o terceiro, e daqui a pouco vai o quarto também. Ó, aqui já tem um desalinhamento um pouco mais severo, mas só embaixo. Então eu não vou ajustar, porque não adianta eu ajustar o chip, precisaria ajustar o stencil. Eu vou deixar desse jeito mesmo, que eu acho que vale mais a pena ajustar isso aqui na pinça, se necessário. E aqui não foi necessário. Vocês podem ver que, apesar das esferas estarem um pouco fora, lá embaixo, um pouco fora dos pads, elas ainda encostam neles. Então, quando esquentar o estanho derreter, ele vai se ajustar no lugar sozinho. Olha lá. Até mesmo embaixo, ó. Perfeito. Aí a mesma coisa, um pouco de fluxo. E esquenta de novo.
para que as esferas fiquem todas muito bem soldadas no chip, né? Se a gente não faz isso e as esferas não ficarem bem fixadas, na hora que a gente instalar na placa, pode ser que dê problema de BGA, mesmo depois de ter realizado o retrabalho na solda BGA. Então, é o trabalhinho que tem a mais agora, para evitar um trabalhão que pode se ter depois. E de novo, tá bom o suficiente, tira o chip, e agora é o último. E rapidinho fizemos BGA de 4 módulos de memória RAM. Tirar o excesso de fluxo. É bom tirar o excesso de fluxo. E agora o último. O canhão de ar quente nem termina de esfriar. Sempre que eu apoio ele na base, ele desliga a resistência e aumenta a velocidade do soprador para esfriar a resistência, aumentando a vida útil dela. E ele faz isso até a temperatura chegar a 100 graus. Nem dá tempo dela atingir 100 graus, nem dá tempo da resistência esfriar totalmente, eu já estou pegando o canhão aqui de novo para esquentar. Para vocês verem como isso daqui, olha só, eu mexi aqui e o estanho ainda estava mole, comida de bola. Não sei se agora vou ter que refazer isso daqui. Vamos ver. Eu acho que não, mas vamos ver. Não, não vou. Ótimo. A importância de esperar o tempo de esfriar o fluxo, né? O estanho, porque se eu não espero, essas coisas podem acontecer. Beleza. Fizemos o BGA das 8 memórias. 8 memórias não, 4, né? Foram 4 memórias, não exagero também. Agora vamos colocar essas memórias aqui no lugar. A gente está vendo aqui que o pino 1 é sempre aqui, o da esquerda e de baixo. Vamos aplicar fluxo em todos eles. Todos eles, sem exceção. Aí a gente espalha o fluxo aqui. Eu gosto de usar o dedo mesmo para espalhar o fluxo. Aqui pode ter que ter o suficiente para renovar o estanho, mas não tanto para o chip ficar dançando aqui no lugar. Ou melhor, não tanto para ele flutuar no lugar, porque se o chip flutuar no fluxo, na piscina de fluxo, aí vai ser muito difícil prender ele no lugar. Muito difícil. Vamos aqui agora pegar os chips e começar posicionando. Ó, aqui nós temos o pino 1, que é aqui. Posiciona o chip, sente que ele travou aqui nos pontos de solda e solta. Pega o outro chip e a mesma coisa, coloca ele no lugar, sente que travou aqui e solta. E vai repetindo isso com todos eles. Sempre considerando, ó, pino 1, tá vendo aqui a esferinha dizendo que é pino 1? Então, se a gente olha aqui, olha lá ó, a setinha. Tá certinho. Sempre confiram, tenham certeza que estão soldando o componente na orientação correta, porque se vocês mudarem a orientação, vocês podem estragar o chip, a placa, o processador, pode acabar estragando alguma outra coisa. Então, cuidado, cuidado. Beleza, aqui também está travado. Agora, canhão de ar quente,
temperatura no máximo, a vazão de ar no máximo. E a gente começa aqui, ligar o filtro de ar de novo, né? Começa aqui esquentando a região, bem em volta, de boa, tranquilo. Isso leva um tempo, não tem jeito. Precisamos ser pacientes, não podemos nos precipitar aqui. Essa é uma parte importante do processo, aquecer bem a região em volta dos componentes, para que a temperatura não se dissipe e a gente não precise aplicar um excesso de temperatura em cima do próprio chip. Começando com esse aqui de cima. Eu não estou com o canhão de ar quente muito próximo, porque eu não quero fazer o chip voar. Ele já está quase fixo no lugar. Depois o próximo. Estou colocando a temperatura, o ar quente bem em cima do chip, mas eu estou com o canhão de ar quente bem longe dele. Então não é tanto calor que ele está recebendo. Só o suficiente para dar uma certa fixada nele em cima da placa. Que a hora que eu aproximar o canhão, eu não quero que esses chips saiam voando. Todos eles estão bem firmes. Agora a gente vem aqui em cima de novo. E agora sim a gente aplica o canhão a temperatura bem em volta do chip e bem mais perto. Podem ver que agora eu estou bem perto. Ó, o chip já foi para o lugar dele, está dando uma leve mexida. Eu aguardo alguns segundos e o próximo. Aqui tem que ser a mesma coisa. Foi para o lugar, está dando uma sambadinha aqui conforme eu vou mexendo o ar, ele vai se respondendo a essa pressão de ar que está chegando nele. Dou um toquinho e próximo. Mesma coisa. Eu vou repetindo isso até todos os chips estarem soldados. Ó, tá sambando no lugar. Toquinho aqui. E próximo. Tá sambando no lugar. Um toquinho aqui. E pronto. Aqui eu esbarrei um pouco no chip de um resistor. Vou só colocar um pouco de fluxo aqui e pronto. Aqui está feito, pessoal. Todos os chips soldados, todos eles estão bons no lugar, orientação correta, retrabalho BGA feita com sucesso. É limpar bem essa região, a boa limpada nela, jogando álcool com esponja de limpeza, para tirar todo esse excesso de fluxo. É bom jogar álcool aqui na região, para remover todo esse fluxo, né? O álcool ele dissolve ele, como a gente já viu. Limpamos bem e depois que estiver tudo bem limpinho, bem certinho, a gente monta no notebook de novo e testa. Vamos ver como que ele vai se comportar agora. Olha lá, ó. Mal dá para ver que foi feita alguma coisa aqui. Sem marca de queimado na placa. A placa continua verde como era antes. Não está escurecido, não está queimado. Os chips estão todas em boas condições, uma aparência perfeita. Quem não sabe, não vai dizer que foi feito algum retrabalho aqui. Vamos montar no notebook e ver como que ele se comporta agora. Olha lá, pessoal, funcionando. E dessa vez sem travamento. 4 GB de memória RAM, porque, olha lá, sem memória RAM aqui instalada. Se eu instalasse essa memória aqui, ia dar 8 GB. Só que ela não fala aqui se é uma memória de 8 GB ou se são duas de 4. Então eu removi ela, que é para mostrar para vocês, olha lá, 4 GB funcionando. Que a gente pode passar aqui, deixa eu dar o Ctrl Alt dela aqui para ele reiniciar. Aí reiniciou. Vai ligar. E eu não vou apertar nada, vou deixar ele iniciar sozinho. Olha lá, Noble Table Device, sem tela preta,
não está congelando mais, firme e forte. Agora é montar e correr para o abraço. Pensa que é simples assim? Ah, deu problema, é problema de memória? Nem sempre, pessoal. O mesmo sintoma. Poderia ser o processador. Se fosse o processador, problema, hein? Problema. E aqui foi só memória, felizmente não precisou nem trocar memória, só realizar a ressolda. Por que deu problema de BGA? Esse notebook caiu no chão. Caiu no chão e de repente ele ficou doido, instável. E tá aí, ó, resolvido. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.